Boa tarde a todas e a todos, é um gosto estarmos aqui novamente com a nossa rubrica Arte Contemporânea em Diálogo. Hoje tenho aqui connosco a Pauliana Valente Pimentel, que é artista, especificamente fotógrafa, a sua área de atividade principal, pelo menos, enquanto artista. E a Pauliana é também investigadora, é doutoranda no Colégio das Artes e está a trabalhar, aliás, vem trabalhando há muito tempo do ponto de vista da sua obra enquanto fotógrafa, enquanto artista, mas também agora, mais recentemente, enquanto investigadora, precisamente no âmbito do Colégio das Artes de Coimbra, as questões de género. E, portanto, a relação de identidade, a relação das questões de género, claro, muito vocacionadas também, e no teu caso, para a arte. Sim. Estas questões de género, como é que tu achas que, pelo menos também na relação com o teu trabalho, o que é que te motivou para começares a trabalhar por aí? Bom, comecei já há muitos anos. Eu já há mais de 2 décadas que trabalho não só em questões de género, mas com grupos marginalizados em diferentes territórios. Portanto, interessa-me esse lado da viagem, da travessia, não só em questão de género, como de raça, de língua, de modos de identidade, de estar. E sempre me interessou porque eu fotografo sobretudo, o meu trabalho é sobre a relação, sobre o retrato e da minha vivência com os outros. E portanto, estas questões sempre me interessaram pelo facto de eu ser uma pessoa curiosa, de gostar de viajar e de conhecer outros modos de vida, ou diferentes modos de vida, pelo menos. Recordas-te do momento, se há assim um clique, um momento em que isso tenha virado, em que de alguma maneira pensaste que podias ir por aí, que esse podia ser o filão que tu querias trabalhar, porque é um filão muito específico. Na verdade, há muitas pessoas a trabalhar variedíssimas coisas, e ainda bem, mas no teu caso é um filão que aparece de uma forma logo, parece-me a mim, muito consistente. Eu venho acompanhando também o teu trabalho e aparece de uma maneira muito consistente. Portanto, o teu trabalho é de facto muito organizado em função, parece-me, do que eu interpreto e do que eu venho acompanhando em relação a estas questões. Há assim um dia que isso tenha aparecido de uma maneira muito veemente, muito clara? Eu acho que eu fui construindo isso, mas isso surgiu desde sempre, desde a minha primeira grande viagem. Eu tinha 18 anos, fui para o Tibete e o Nepal. Foste para longe logo. Fui logo para longe. E também porque eu também estava a estudar Geologia, eu sou geóloga também, de formação. Se quiseres falar um bocadinho sobre isso, acho que isso também tem alguma graça. Falar. Mas de facto é esta coisa da viagem, do encontro com o outro, e sempre me interessou pessoas fragilizadas, ou que, por exemplo, eu lembro-me quando fui para o Tibete, eu levei escondido fotografias do Dalai Lama, porque era proibido. Aliás, eu lembro-me na fronteira, quando eu estava a mostrar o passaporte, eu tinha o Lonely Planet e o guarda rasgou a página que tinha a fotografia do Dalai Lama. E eu tinha escondido fotografias do Dalai Lama na minha caixinha de lápis, que eu adoro desenhar também, e sempre que eu encontrava um monge pequenino no mosteiro, eu dava uma fotografia e eu lembro-me dele guardar a fotografia e chorar e esconder. Portanto, esta questão, isto sempre me interessou, mas é verdade que quando eu encarei a fotografia como um modo de profissão, ou seja, quando eu abandonei a geologia e comecei a fazer só fotografia, em que entrei numa galeria de arte, em que entrei no principal coletivo de fotógrafos, a Câmara Foto, foi também a altura em que, passado pouco tempo, rebentou a crise económica, principalmente na Grécia. Começou-se a falar da crise económica. Estamos a falar de 2004, 2005? Estamos a falar de 2006, 2007, começou-se a falar disso, e a partir daí interessou-me sobretudo a juventude. Como é que após esta crise económica europeia e mundial estava a afetar a juventude, porque o modo de vida dos meus pais era com certeza diferente do meu e iria ser com certeza diferente, por exemplo, do meu filho, que tinha nascido. E foi por isso que eu fui para Atenas trabalhar e a partir daí interessou-me sobretudo a juventude e estas questões de género.
as questões de género em geral. E eu fui sempre perseguindo isso em vários projetos, porque depois os meus projetos vêm ou por convite ou porque eu proponho, e acaba sempre por me interessar esta questão da juventude, as questões de género, as questões dos grupos marginalizados, e sempre foi uma coisa natural em mim e que eu vou construindo, e precisamente por isso é que eu há 2 anos atrás, 2, 3 anos, decidi fazer um doutoramento. Porquê? Porque interessou-me teorizar sobre estas questões que me assolam no meu trabalho artístico, não é? Portanto, o meu trabalho é sobretudo sobre retrato, mas é muito é estético, é político e é ontológico, e é um trabalho, lá está, que tem continuidade e profundidade, e interessa-me teorizar sobre isto. Pronto, e é por isso que aqui estou. Queres falar só um bocadinho da passagem, que eu acho que tem alguma graça, da geologia para a arte? Bem, a geologia... Tu licenciaste em geologia. Sim, então, eu sempre gostei de arte, e aliás estava há bocadinho a falar que eu estudei aqui pintura e desenho nos anos 90. Eu gostava muito de desenhar quando era pequena e de pintar, sendo que eu achava que não era muito boa, porque nunca saía como eu queria, mas eu estudei aqui e eu queria ir para as artes e os meus pais não me deixaram. É o tal tempo em que tu queres ir para a arte, estás, mas é maluca, vais viver de quê? E eu, ao mesmo tempo, tinha muito jeito para ciências. Eu sempre gostei, ao contrário de muita gente, de matemática, física, química. Aliás, eu saí de casa aos 18 anos e eu ganhava dinheiro a dar explicações de matemática, física e química. E foi assim que eu fiz a minha primeira viagem, foi com o meu dinheiro para o Tibete. Para o Tibete. E porquê? Porque tinha lido o Tintin no Tibete e pensei, eu tenho que ir para o Tibete, desculpem, eu tenho que conhecer, e para mim foi incrível. Mas pronto, porque a geologia, quando eu decidi qual era o curso que eu queria fazer, eu lembro-me que não sabia muito bem, porque podia ter dado para qualquer coisa. Também gosto de escrever, gosto de humanidades, eu gostava na realidade de tudo, mas eu estava a ver a lista, eu lembro perfeitamente, e pensei, uma coisa é certa, eu não quero ter um trabalho das 9 às 5, fechada num escritório, quero ser independente e quero viajar. Que profissão ou que trabalho é que isto me pode permitir? E eu sempre gostei de geologia no sentido que eu gosto de estar na natureza, gosto de compreender a história da Terra. Isto permitiu-me, por exemplo, a geologia, eu penso no tempo de uma maneira completamente diferente, não é? Eu tinha que pensar em milhões de anos. Pois é, que o teu tempo ainda é maior que o meu, que é o da história. Exato, o meu tempo é completamente... O teu tempo é espetacular. É porque assim o tempo do ser humano, para mim, é uma coisa... Olha, é uma cena budista, é uma coisa que se vai completamente, que é ínfima em relação à história da Terra. E eu tinha que... E então eu fazia muito trabalho de campo, era investigadora também, eu segui o percurso da investigação, eu fazia trabalho de campo, então eu andava no terreno, recolhia amostras, fazia lâminas delgadas, fotografava. Desculpa, o que são lâminas delgadas? São lâminas muito fininhas para análise das rochas. Cortas assim uma fina, e depois à lupa observas os minerais, observas a formação daquela rocha e com isso consegues contar a história daquele período. Se for o Jurássico, pronto, eu sabia de fósseis, sabia essas coisas, e eu fotografava, eu também vivia da fotografia no sentido em que eu fotografava essas lâminas ao terreno e analisava o que é que tinha acontecido. Pronto, isto é a geologia. A par e passo eu fotografava. Nas minhas viagens o que eu fazia estas grandes viagens, fazia uma por ano de 5 semanas mais ou menos. Eu primeiro fui muito à Ásia, percorri quase a Ásia quase toda, só agora é que ando mais pelas Áfricas, América do Sul menos, mas um dia há de acontecer. Mas eu viajava e fotografava em slides, e o que eu fazia era, para mim a fotografia era uma paixão e era uma maneira de partilhar as minhas viagens com a família e os amigos. Eu fazia um slideshow onde escrevia um mapa das minhas aventuras, porque eu era completamente louca. Eu sou aquela pessoa que fez 500 km de camelo no Saara disfarçada de Tuareg. Isto é uma cena, pronto, eu era assim aquela pessoa.
Ainda sou um bocadinho, mas... Mas isso permite, para tu conseguires determinadas fotografias, tu tens que ganhar a confiança das pessoas que estás a fotografar. Sim. E essa ideia de tu te imiscuires e de alguma forma imiscuir no bom sentido, não é? Evidentemente, e ganhares essa confiança, como é que é esse processo? Porque nomeadamente quando fotografas minorias ou pessoas racializadas ou situações de fragilidade por determinados motivos, sei lá, pessoas transgénero, por exemplo, que é também uma questão que te é cara e que tu fotografas, portanto estamos sempre a falar de algum tipo de fragilidade, e algum tipo de fragilidade. Bastante. Porquê? Porque é fragilidade que não está de acordo com a norma, não é? Com a norma, que é decidida enquanto norma, e portanto tudo o que sai daí, como nós sabemos, é frágil, é intrinsecamente frágil. E como é que é esse processo de ganhar confiança, como é que tu fazes isso? E penso que tem sentido o que estou a dizer, corrijo-me. Não, completamente verdade. Aliás, para mim pode parecer estranho, mas o mais importante do meu trabalho não é a fotografia em si, ou o resultado. Claro que eu vou para fotografar, mas o mais importante para mim é o processo, é o encontro, é o conhecer o outro, é o estar. Para mim só faz sentido fotografar e fazer retratos se eu conseguir entrar dentro da intimidade dessas pessoas, e isso para mim, senão não vale a pena, ou nem sequer consigo. Isto é a minha maneira de trabalhar. Claro, mas isso percebe-se. E sempre foi assim, ou seja, para mim o mais importante é a viagem, é o estar, é o conhecer. Ainda agora estive em Bissau e foi inacreditável todos os encontros, que são difíceis, claro, se estamos a falar de ambientes, lá está, muito complicados, mas a fotografia no fundo surge como uma colaboração, no fundo é uma coautoria, porque eu não sinto que sou eu só a fazer o retrato, as pessoas que eu fotografo também me dão e também fazem o retrato comigo. Pelo menos isto é cada vez mais o modo com que eu faço as coisas, e essa partilha, essa relação dá a tal forma à dor que estas pessoas têm, não é? Tipo... e essa visibilidade que eu permito de um ser invisível, não é? essa visibilidade é uma forma de resistência. Claro. E isso para mim é o que é importante no meu trabalho. Há bocado começaste a falar que começaste a trabalhar precisamente quando começou a crise. Estávamos a falar de 2005, 2006, 2007, por aí. Nós voltamos, eu não sei se a gente voltou a sair da crise. Não, na verdade, vamos fazendo uma análise dos vários aspectos, e não só da questão económica, como é evidente, mas questões políticas, questões culturais de diversíssima ordem, questões religiosas, pronto. E a minha pergunta, o meu comentário, ou pedido que comentes comigo, na verdade, achas que, tendo começado por aí, achas que o mundo está a um lugar melhor desde então? Não. O que é que te parece? É que cada vez vais tendo mais pessoas para fotografar, se calhar? Não. Situações mais complexas? Não está um lugar melhor. Obviamente está diferente. Não estou a dizer que é tudo pior. Mas é um facto que, por exemplo, os jovens, que é um assunto que me interessa muito, claro. E jovens que não se identificam, por exemplo, com um género normativo, corpos dissidentes, estão a inventar novas formas de existir e estão a recriar uma imaginação que está a tentar ser apagada, porque num período em que nós vivemos neste momento de medo, de incerteza, de desastre, também estão a tentar acabar com a imaginação das pessoas, não é? E o que eu aprendo com estes jovens é que eles resistem, imaginam e tornam o mundo novo. E eu vejo isso a acontecer em frente aos meus olhos. Imaginar é um ato de resistência? Sim, sem dúvida. É isso que eu tenho aprendido. E estão a tentar silenciar estas pessoas, não é? As pessoas racializadas, as pessoas não normativas, as mulheres. E de facto eu acho que tem que haver aqui
uma transformação política, não sei, uma viragem qualquer. Temos que nos juntar, tem que haver uma união que passa pela vulnerabilidade, claro. Vulnerabilidade. Tem que haver uma união que seja, vou dar uns chavões, antifascista. Não são chavões, é verdade. Antirracista, ecologista, transfeminista, e que é isso que vai fazer a mudar, porque isto tem que mudar, porque como está negro, está muito complicado. Mas é interessante porque nós vamos vendo movimentos em que, se por um lado eu acho que há uma maior consciencialização do que está a acontecer, e por outro lado, e é assim um magma que se vai misturando e que não se percebe bem essa mistura e a maneira como isso acontece. Ou seja, por um lado há uma resistência cada vez maior, e bem, no sentido de haver mais organização a título artístico, por exemplo, ou a título de eventos, a título de várias coisas que acontecem, de festivais, de conversas, de uma série de situações que na verdade chamam a atenção para isto. E por outro lado vai havendo cada vez mais também um fenómeno que vai alastrando, que é precisamente esse fenómeno do afastamento de uma humanidade, porque a humanidade passa também pela diferença, como é evidente, não é? Aliás, só passa pela diferença. Se nós fôssemos todos iguais, era o robô da Sony, não é? Passo a publicidade. Portanto, a ideia da possibilidade de ser diferente é uma matriz. E nós olhamos para o que estamos a viver agora. Estou a pensar, por exemplo, numa coisa que se fala muito agora, que é a masculinidade tóxica. Fala-se agora, sempre existiu, mas trazer à colação, trazer ao discurso público a questão da masculinidade tóxica. E de repente ela tem vindo a aumentar factualmente. Estamos a falar dos dados da violência doméstica. Claro que também há violência doméstica contra os homens, como é evidente, mas a exceção confirma a regra. Obviamente que maioritariamente sabe-se perfeitamente que é sobre mulheres, portanto, mas isso tem aumentado, quer dizer, o feminicídio e uma série de coisas que nós estamos a ver. Portanto, eu não sei como é que achas que a arte pode salvar-nos? O que é que... Eu acho que a arte é essencial e cada vez vejo mais isso em todo o lado. Eu acho que a arte pode salvar e deve denunciar. E quem é que dizia? Acho que era a Bell Hooks, dizia que a arte é quase como uma visualidade radical. Eu acredito muito nisso. Acho que temos que, através da arte, mostrar os mundos, os diversos mundos. Eu acho que a arte deve fazer isso e de facto transforma. Ainda agora em Bissau, eu para além de estar a trabalhar no meu projeto, também dei um workshop de fotografia a jovens guineenses, e o resultado, muitos deles nem sequer tinham máquinas fotográficas, tiveram que pedir emprestado, uns fotografaram com telemóvel, mas a maneira, e era sobre o carnaval, a maneira como eles fotografaram o carnaval e interpretaram foi tão bonito. Nós fizemos uma apresentação pública e de facto houve pessoas que choraram, houve ali momentos de questionamento, até porque o carnaval lá é muito intenso, porque é uma maneira deles mostrarem as várias tribos. Foi um carnaval que eu não estava à espera, que para mim aquele carnaval faz sentido. Mas isto para dizer o quê? Que a arte provoca discussão e provoca sentimentos, e isso é tão importante, não é? Porque as pessoas, não sei, desde a pandemia parece que as pessoas estão cada vez mais agarradas aos seus aparelhos e desabituaram-se de estarem ao toque, de estarem ao cheiro, ao toque, a estarem em conjunto. Isso é tão importante e eu sinto, apesar de tudo, os aparelhos hoje em dia permitem denunciar situações, e eu acho que hoje em dia se fala mais de masculinidade tóxica, feminicídio, não sei, porque as pessoas hoje em dia conseguem registar e dar nomes àquilo que acontece, e isso também é muito importante, não é? Dar nomes. Uma das minhas meninas trans, a Betty, tem 19 anos. No dia em que eu me fui embora, desculpem estar a contar uma coisa triste, mas foi espancada na rua e desmaiou por ser diferente.
E ela conseguiu registar, filmar, mostrar as feridas e no dia a seguir foi à polícia. Hoje, de outra maneira, isto não acontecia e se calhar até tinha sido morta. Eu acho absolutamente chocante várias coisas. Ainda há pouco tempo assinalou-se, não sei se foram 25 anos, 20 anos, do homicídio da Gisberta, que é uma coisa absolutamente é chocante, é uma coisa absolutamente inacreditável. E depois tem muito, e há uma coisa que eu também quero trazer, estou a dar este exemplo, não é inocente, é a questão da matilha, porque os miúdos que a espancaram e que a assassinaram era uma matilha de miúdos, e a ideia de como a matilha normalmente nunca dava um resultado. Mas às vezes as pessoas individualmente têm uma postura mais permissiva, mais maleável, mais humanista, mas depois há uma matilha, quase como os animais selvagens, que toma conta ali de um conjunto, ou seja, que torna um conjunto que não tem que ser necessariamente mau ou pernicioso ou agressivo, e de repente fica o efeito da matilha, fica agressivo. E eu acho isso uma coisa estranha. E fiquei muito chocada na altura. Eu imagino toda a gente quando isto aconteceu, e agora recuperar essa história, porque precisamente a propósito deste triste aniversário, e voltar a esta ideia, e estás a contar esta história, se calhar essa agressão não foi uma agressão isolada, se calhar não, foi uma matilha, pessoas, precisamente, de jovens. Pois, uma matilha, exatamente. E, bom, estava aqui a pensar numa coisa que tem alguma, vale o que vale, mas do ponto de vista da arte, como a arte serve para revelar. Por exemplo, estava a pensar numa situação muito específica. No cinema clássico de Hollywood, inicialmente os homens travestidos só podiam aparecer em cenas cómicas. Em cenas cómicas, portanto, eles vestiam-se de mulher e era sempre uma grande. Aquele clássico filme com a Marilyn, né, que eles se vestem, os dois são músicos e se vestem de mulheres, e ela acha que eles são duas mulheres e não são, e portanto, esse é um dos clássicos. Portanto, estamos a falar de a possibilidade de as figuras travestidas só existirem, portanto, de alguma forma um bocadinho diferente da norma, só existirem num sentido jocoso, num sentido divertido. Se for num sentido sério, isso era banido completamente pela censura. Por exemplo, outra coisa, em relação, já agora que estamos a falar do cinema de Hollywood, só eram permitidos nus, por exemplo, de uma forma mais ou menos aceitável, quando os corpos estavam mortos. Quando os corpos estavam mortos, porque de resto era absolutamente censurado, com nos frontais e outro tipo de coisas. Portanto, há aqui quase um desvio, por motivos diferentes, de não se olhar para o que está ali. É um corpo nu, é um nu frontal, nomeadamente masculino, que é sempre o que faz depois aquele calibre dos maiores de 14 ou dos maiores de 16, tem que ver com outras coisas, mas nomeadamente com isto. Ou a ideia do corpo ser usado no sentido do travestismo, e portanto de ser uma ação criativa, neste caso o homem vestido de mulher, que aliás acho que nem se utiliza a palavra travesti de mulher para homem. Não é muito comum. Não é comum. E portanto arranjar sempre ali uma maneira, seja pela brincadeira, seja pelo caráter dramático, neste caso da morte, de nunca se olhar para o que se está a ver. E eu acho que tu procuras no teu trabalho o contrário, através da arte mostrar o que se está realmente a ver, o que está realmente ali. Não sei se queres falar um bocadinho mais sobre isso. Como é que achas que a arte ajuda, pelo menos a ti, a ter essa revelação e depois a mostrá-la enquanto artista às pessoas? Sim, talvez porque a mim nos meus retratos não me interessa o espetáculo, ou seja, claro, não estou ali a mostrar o espetáculo. A mim interessa-me a pessoa, como é a pessoa dentro da minha possibilidade, não é? Claro. Como é a pessoa no seu íntimo, na sua maneira de estar. Portanto, sem artifício. Sem artifício, sim, sem artifício. Sendo que também mesmo dentro do sem artifício, nunca me interessou o lado não bonito, se é que isso se pode dizer. A mim não me interessa, e nestas vidas há um lado menos bonito, claro, não é? Nunca me interessou mostrar esse lado menos bonito, mas sim o lado bonito. E acho que no meu trabalho também se sente isso, que é glorificar de alguma forma, sem tornar espetáculo, as pessoas que eu fotografo. É difícil essa linha? É um bocadinho difícil.
Mas lá está, como eu trabalho em colaboração, e estou muito atenta e passo muitas horas, acho que só assim é que é possível. Também o facto de eu ser mulher, agora falando em questões de género, o facto de eu ser mulher, enquanto fotógrafa, ajuda muito a entrar em certos universos que de outra forma, se eu fosse homem, eu não iria conseguir. Lembro-me, por acaso, quando eu estou a fotografar as comunidades ciganas, que é pois que é o trabalho que tu tens. Que eu também faço e que já fiz um trabalho grande no Algarve, nas comunidades ciganas algarvias. Eu tenho plena consciência que se eu fosse um homem fotógrafo, eu não teria conseguido entrar dentro da vida daquelas pessoas, porque eu acho que olham para uma mulher sempre como uma não ameaça, não é? Tipo, mesmo as questões, não é, de ser casado, da mulher, dos filhos, eu não sou uma ameaça. E isso é curioso, porque ser mulher fotógrafa tem as suas vantagens e as suas desvantagens também, não é? Quais são as desvantagens? As desvantagens, para já, sempre foi um universo muito masculino, desde sempre, quer seja, já trabalhei em fotojornalismo, quando trabalhava para o jornal ali era quase só fotógrafos, mesmo nas galerias, meios artísticos, mesmo no meu coletivo, nós éramos 3 mulheres para 8 homens, sempre foi muito masculino. E na arte em geral, acho que as mulheres sempre foram um pouco silenciadas. O facto da força, não é? O de andar carregado, se bem que eu já tenho os meus truques e também normalmente só uso uma máquina, uma lente, não gosto de usar flash, tripé muito de vez em quando, portanto eu tento e ando assim com uma mochila agarrada à barriga, é quase como se tivesse um filho, mas não sinto o peso nas costas. Mas sim, mas nós como mulheres somos mais frágeis. Muitas vezes eu ando em sítios meio perdida e gosto disso, gosto de me perder, mas sinto que o facto de ser mulher torna a coisa um pouco perigosa. Sinto que eu nunca... Já tive que fugir uma outra vez, mas nunca tive assim um problema grave, felizmente, nunca tive. Já tive que esconder rolos, já tive que fazer algumas coisas, mas nunca tive assim. Mas eu sinto que eu tenho que estar muito atenta a tudo. Pois, imagino que sim. Das comunidades que fotografaste, estás a falar da comunidade cigana, trans, pessoas racializadas, qual é alguma situação que te tenha tocado particularmente do ponto de vista da vida da comunidade, do ponto de vista das questões que visualizaste, que vivenciaste, que percebeste? Só com todas, é tudo muito... Eu, pronto, posso só falar porque eu vim agora mesmo de Bissau e pela primeira vez eu deparei-me, já tinha começado o ano passado, com pessoas que não têm dinheiro para comer. Eu nunca tinha passado por isto nem em Cabo Verde, tipo, não têm mesmo, eu estou com elas ainda não comeram, portanto isto começa com irmos comer, porque é mesmo, e são expulsas de casa por serem diferentes e vivem em condições que eu nem Estás a falar de pessoas trans? Estou, mas mesmo pessoas não trans, a população é muito pobre e há muita gente que não tem que comer, não tem dinheiro para comer. Ou então comem em comunidade, não é? Há um vizinho que tem arroz e partilha. E isto nunca me aconteceu. E custa, não é? Porque, não sei, eu, por exemplo, desta vez, e pela primeira vez, eu trouxe uma mala, porque eu não sou muito essa pessoa, vou dar presentes às crianças, lápis e canetas. Eu não acho isso muito, muito bom, sinceramente. Mas eu desta vez trouxe uma mala cheia de vestidos, make-up, trouxe fotografias, porque eu gosto de devolver também para criar confiança. Eu, o ano passado, só consegui 4 jovens trans, este ano tive o dobro. E para um ano vou ter mais, porque há uma confiança que se cria. Então eu trouxe fotografias impressas. Para mostrar o teu trabalho.
Sim, para mostrar o meu trabalho, retratos delas, trouxe retratos delas, tinha feito ano passado, levei a revista porque a parte do meu trabalho já foi publicado na revista Granta, e então levei uma revista para elas também lerem e verem, porque elas sabem ler português. E eu levei uma mala cheia de make-up e vestidos e perfume e foi uma alegria. Uma alegria. Andavam todos os dias com coisas, com uns saquinhos. Toda a gente gosta, vamos. Não, mas foi mesmo, claro, genuinamente. Claro. Isso dá-me mais prazer que qualquer boa imagem, honestamente. Mesmo. Imagino que sim. Olha, e do ponto de vista das galerias, por exemplo, da relação do comércio e da arte, se quiseres, estamos a falar, sim, em relação ao teu trabalho, em relação ao tipo de trabalho que tu produzes, tem mais aceitação? Achas que é mais fácil o tipo de trabalhos, se quiseres, pintura, ou tipo de assuntos, ou tipo... Sentes alguma diferença, alguma especificidade em relação a isso? Por acaso não, é verdade que... Eu, quando me formei na Gulbenkian, eu mal saí da Gulbenkian, porque eu fiz o curso de fotografia da Gulbenkian, antes de entrar na Câmara Foto e numa galeria de arte, a 3+1 Arte Contemporânea. Eu sempre tive facilidade em vender o meu trabalho. E sempre vendi o meu trabalho muito bem. E tive 5 anos na 3+1 Arte Contemporânea, depois fui para a Galeria das Salgadeiras. Mas houve, depois das Salgadeiras, houve aquele momento em que eu pensei que queria ser independente, até porque já tinha uma carteira de colecionadores. Procurava o teu trabalho? Sim, instituições também que compravam as minhas obras, e precisei, porque na realidade para ter uma galeria interessava-me dar o salto para lá fora, para o estrangeiro, e isso é uma coisa que eu ainda não consegui muito bem. Às vezes exponho lá fora, sim. Internacionalmente, mas não tenho nenhuma galeria internacional. Sim, e o que eu senti com as galerias portuguesas, não é por nada, é difícil ter uma galeria cá, a economia está o que está, mas de facto o que eu senti era que estar a dividir 50% e era eu que trazia os compradores, e decidi. E na realidade hoje em dia o que eu costumo fazer é levo compradores ao meu ateliê e faço eu o negócio. Pronto, não sei se é bom, se é mau, é o que é. Não vivo obviamente de vendas, porque também dou aulas, mentorias, workshops, mas por ano consigo sempre vender algumas obras, e sinto, às vezes penso, eu se calhar se não fizesse retratos e fizesse mais natureza morta e coisas, se calhar vendia melhor. Mas também não era eu, não é? Tipo, claro. Não... Pois é o que é. E é verdade que muitas vezes das minhas séries eu vendo mais fotografias, porque eu também faço fotografias sem pessoas, não é? Sim. Que não têm pessoas do que pessoas, ou então pessoas de costas. Eu percebo, a maior parte das pessoas não gostam de ter em casa um retrato de alguém que não conhecem, que pode ter uma certa energia. Achas que isso é intimidatório ou é... Não sei, pode ter alguma energia. Eu pessoalmente não sinto isso, mas pode ter alguma energia, não sei. Mas não vou mudar a maneira, claro, de eu ser e fazer porque tenho que vender, não é? Achas que o teu trabalho incomoda? Eu espero, quer dizer, eu espero que incomode no bom sentido. Eu acho que pode. Eu gosto que o meu trabalho questione, ou que faça uma pessoa... Questionar já é incomodar, não é? Sim. Não passar... Eu não gosto nada que o meu trabalho seja óbvio, e, por exemplo, nas minhas exposições, e tu sabes, eu nunca meto legendas, porque e gosto de criar uma narrativa, porque eu gosto que as pessoas, ao entrarem, façam a sua própria história, imaginem quem é aquela pessoa, o que é que ela faz, enfabulem. Eu acho que isso é mais importante para mim. Claro que eu gosto de ter um bom texto e gosto sempre de convidar pessoas para escrever sobre o meu trabalho que tenham a ver com o trabalho em específico. Acho muito importante haver uma reflexão sobre uma dada série, mas não gosto de catalogar ou dizer às pessoas ou isto dirigir. É esta pessoa, dirigir, não gosto mesmo. Pois, mas uma questão curatorial é até que ponto é que há direção ou não há direção.
Nem é tanto a questão curatorial também, mas os textos curatoriais, não é? Até que ponto é que os textos curatoriais, que muitas vezes fazem isso, fecham o olhar do espectador? Isso, na minha opinião, não é um bom texto curatorial. Não, porque a ideia não. é precisamente dar uma pista, localizar, mas depois a pessoa vai sozinha, não precisa que estejam ali a afunilar a explicar o que é que ela está a ver. E acho interessante tu precisamente mostrares, e tens muito essa ideia, parece muito forte do mostrar, mas depois a pessoa é livre quer dizer, de se relacionar com a obra, de se relacionar com a realidade que tu propões e por aí fora. Olha, e o que é que tu achas que vai acontecer do ponto de vista artístico em relação, nestas questões precisamente da arte com questões de género e com estas problemáticas todas? Achas que a arte vai continuar a ser uma forma de mostrar minorias, de chamar a atenção para outras situações, ou achas que vai acabar? Eu espero que sim. Eu vejo a arte assim e espero que ela continue assim, não vejo de outra maneira. E portanto vês a arte como política, naturalmente. Sim. Aliás, para mim, sim. Tudo é política, não é? Sim, mas para mim sim, só faz sentido assim. Olha, e como é que vês tu trabalhas com os jovens, voltando aí um bocadinho a isso, e também daqui a um bocadinho vamos encerrar, essa ideia de tu trabalhares com os jovens, o que é que tu projetas neles, essa possibilidade de abertura para o futuro e essa possibilidade, se calhar, de um mundo mais humanista, mais criativo, ou como é que tu vês isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Tiraste-me a falar. Mas sim, eles também querem ser artistas, alguns deles, se calhar, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Há alguns, quer dizer, estás a falar deste grupo específico agora que eu estou a trabalhar? Ou sim, o que tens vindo a trabalhar, não tanto este grupo da Guiné, mas... Sim, por exemplo, para quem não sabe, a minha tese de doutoramento, que é sobre o meu trabalho de há mais de 20 anos, eu estou a fazer um trabalho inédito que se chama New Age Kids. Precisamente era esse. New Age Kids, que quando comecei o doutoramento, que tem a ver começou com o meu filho, o Kai, que é um jovem não binário. Ele, precisamente na pandemia, quando tinha 12 anos, o Kai nasceu era a Sara, e na pandemia decidiu numa aula Zoom, ele andava no Conservatório Nacional de Música, numa aula Zoom com um professor, o Bruno Cochá, que era de expressão dramática, ele decidiu dizer ao professor e à turma toda que era não binário e que queria começar a ser chamado de Kai. E eu não estava à espera, confesso, apesar de eu sempre ter vivido neste universo, sim. sempre ter fotografado e ter muitos amigos não binários e do mundo LGBTQI+, não estava à espera e a maneira que eu tive de perceber o que se estava a passar com ele e depois atrás dele vieram muitos amigos também no conservatório, também com estas questões, eu decidi fazer um trabalho sobre o meu filho e o grupo de amigos mais próximos, e assim começou, e intitulei o trabalho de New Age Kids, porque acho que é isso mesmo que eles são. E depois, nessa altura, também eles mudaram de escola, no 10º ano, e então o Kai foi para a EPI, o Alex, que é o filho da Mónica Calha, foi para António Arroio, a Maria Inês foi também para António Arroio, portanto tenho miúdos do Liceu Camões, António Arroio, e eu alarguei um bocadinho mais o leque. E é um trabalho para mim muito sensível, porque lá está, eu sou mãe e a mãe a fotografar o filho e os amigos e tipo, olha, desculpem, posso um dia aparecer e estar e tentarem que eu não esteja, fingir que não estou, que não sou tu, mas é um trabalho de muita responsabilidade e por isso mesmo, lá está, foi aí que eu percebi esta questão da coautoria muito importante, que é, eu decidi dar-lhes máquinas descartáveis para a mão, eles também estão a fazer os seus próprios retratos. Estás a falar dos New Age Kids? Estou. E até porque eu ainda fotografo em analógico, também já tenho uma digital, mas eu sobretudo os meus projetos pessoais eu faço analógico, então eu queria que eles sentissem na pele o que é fazer uma fotografia e não poder ver e depois revelar
estás a ver? E estão a fazer os seus próprios desenhos. Quem gosta de desenhar, trocamos cartas escritas como antigamente, falamos da vida. Portanto, é todo um trabalho de colaboração e é vê-los crescer, porque isto começou quando eles, há 3 anos atrás, e vai acabar agora para o ano, quando eles tiverem 19 anos, estão agora a fazer 18, e tem sido uma experiência incrível. Isto tudo para dizer o quê? Perdi-me. Estes jovens, nem todos vêm, obviamente que eu sou de artes, portanto o Kai também esteve no Conservatório de Música, agora está em animação, também é muito virado para as artes, muitos deles são, mas outros não são necessariamente. Quando tu tens pais mais virados para esse mundo, eu tenho percebido que há uma maior abertura para a diferença, mas nem sempre. Mas acho que eles, apesar de tudo, têm uma escola. Por exemplo, o Kai é tratado como Kai, por todos os professores, nunca foi ostracizado ou denunciado. Há um bem-estar na escola que é muito importante, porque a escola é um ambiente muito hostil. Pode ser. Em geral pode ser uma matilha. Em geral é muito hostil. Pois. E portanto, neste sentido, o Kai tem sorte, mas nem todos têm sorte. Claro. E portanto, eles também vão crescendo e aprendendo uns com os outros. E o que eu tenho reparado é que estes kids de hoje em dia são muito atentos politicamente, que era uma coisa que não acontecia, acho, na nossa geração. Eu até me interessava, mas não se falava muito disso. São atentos politicamente, são atentos ao que se está a passar no mundo, são reivindicativos. E pelo menos este grupo, e são pessoas justas, e isso dá-me esperança no atual em que nós vivemos. Mas eu às vezes, quando vejo assim uma série de miúdos e sei lá, estou a pensar, por exemplo, em festas, e eu achei tão interessante que há uns tempos, até posso dizer, aquelas festas da Mina. Que fui ali com o António Pedro, onde é que ele está? E outros amigos e outros sítios, pronto, e de repente é como se houvesse de alguma forma uma força de combate. Eu vi assim de alegria também, sem dúvida, mas uma nova massa que tu percebes que está a aparecer, e eu acho isso bom. De repente, onde é que está? Pois, porque eu acho que isto é mesmo um combate, e acho que isto é mesmo um combate político. Sim. Eu acho que estamos numa altura que é um combate político. Sim. Isto é um combate político, isto é um bocado uma guerra, estamos numa guerra, pronto, de ideologias, de capacidade de vivenciar num sentido humanista ou não, e portanto, e é de facto aqui uma trincheira muito grande entre uma coisa e outra. E de repente vês miúdos, miúdas, de uma geração do teu filho e de outros mais ou menos da mesma idade, 18, 20 e poucos anos e até menos. Tu percebes que há ali uma massa que aparentemente está a construir outra coisa. E eu intuí isso, baseado em quê? Não é baseado em muito, foi uma intuição que eu tive de olhar, senti assim e fiquei contente com isso. Vale o que vale, mas fiquei contente com isso. É isso, é que há um poder de imaginação, sim, não é? E achei sobretudo muito imaginativo, e uma postura genericamente muito imaginativa, que se contrapõe precisamente a outra grande falta de imaginação, nomeadamente de movimentos fascistas e, enfim, que também estão a pulular a tal masculinidade tóxica que aparece imenso, e os influencers que defendem a masculinidade tóxica e que a personificam, por exemplo, outras coisas. E acho que este aparecimento de gerações novas com ideias diferentes e que se liga na verdade com esta questão da diferença, seja ela de onde venha. Exatamente. E assumir que a diferença pode ser de alguma forma, vou usar um chavão, uma espécie de uma salvação. Eu acredito nisso. Estou contigo. Não, sério, completamente, sim. E essa ideia de o teu filho vota?
vai começar Agora. a votar. Fez agora 18 anos no final de janeiro. Eu lembro quando fiz 18 anos, uma das coisas que para mim foi super importante, havia pessoas que queriam fugir de casa e sem ir atrás delas, pronto, também uma coisa romantizada, está certo. Eu estava muito, muito contente por poder votar. Sim, sim, o Kai também. Ele, aliás, ficou irritadíssimo porque não pôde votar na segunda volta do presidente, porque não tinha votado na primeira, que ainda não tinha 18 anos, mas estava mesmo triste e revoltado de não poder fazer a segunda volta. Vamos ter que esperar. Pronto, e acho que isso também é uma forma, de alguma maneira, de combater uma certa letargia, não é? Uma certa letargia que eu acho que convém que não exista. Aliás, é super importante que não exista. E parece-me que através da arte e destas formas de estar, às vezes um bocadinho diferenciadas, se pode precisamente combater essa letargia e combater estruturas anquilosadas e que na verdade não nos vão conduzir assim a sítios em princípio bons. E nesta altura isto vai ficar gravado, portanto a guerra começou há pouco tempo, não é? E portanto nós não sabemos muito bem, estamos aqui, hoje é início do mês de 5 de março de 2026 e nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer daqui para a frente. Pois não. Mas acho que a tolerância, isto não é assim um chavão, é que é mesmo importante, quer dizer, a tolerância, o reconhecimento do outro com o que ele é, gostemos ou não, é um princípio fundamental da não existência de guerra. Não sei, podemos terminar com essa questão da guerra e de como é que tu posicionas também o teu trabalho, ou como é que vês isto que está a acontecer no mundo, estes movimentos pouco felizes que estão a acontecer. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, ou sim, como artista, como mulher, como mãe. O que se vê é um retrocesso a todos os níveis, não é? E pensar como é que certas pessoas estão no poder e desta forma, e pessoas que fizeram e fazem coisas que estão à vista de todos e que ninguém diz nada. E que combatem a diferença. E que combatem a diferença. E que combatem a diferença porque têm medo dela, claro, não é? Claro. E é isso que está a acontecer. Como há um grande movimento de diferença que vai fazer o mundo mudar e melhor, eles estão à rasca e querem aniquilar quem é diferente, não é? É isso que está a acontecer. Eu proponho que terminemos esta conversa precisamente como o enaltecer a diferença. Sim, sem dúvida. E continuamos a acreditar que isto vai para um sítio bom. Pauliana, muito obrigada. Obrigada, e obrigada por terem vindo. Obrigada a todos.